Bom, pessoal, eu passei uma colinha aqui no bolso interno de acesso rápido, eu vou colar ele. E aqui vai ser o nosso debrum para fazer o acabamento. A gente não vai dobrar os dois lados no meio, tá? Para ele não ficar muito grosseiro. Então a gente dobra um lado até o meio. Dobramos um ladinho. Deixa eu passar uma cordinha aqui. E nós vamos colar ele então, pessoal. Essa parte que deu o melhor acabamento a gente deixa pro lado de fora. Aqui dentro vai ficar escondidinho. Então ele vai ficar a fio, certo? Bom, aqui eu vou fazer o recorte dessa, pra gente pregar nosso bolsinho. Quem quiser cortar com a tesoura também, pode ser, é só para não ficar, cortar um pouquinho para dentro para não ficar aparecendo. Agora a gente passa uma colinha beiradinha do zíper. Bom, agora nós vamos até a máquina passar a costura das duas peças, do forro e também do sintético. A gente aproveita também, passa a costurinha aqui no nosso debrum. Pessoal, vocês lembram que eu comentei que nessa peça ia uma costura falsa? A gente vai fazer ela agora. A primeira marcação do gabarito vocês vão ver que está escrito marcar no corpo. Então no corpo vai essa primeira costura. E dessa marcação em diante é a marcação da costura falsa, certo? A gente vai começar no ponto, fazer toda a volta e parar no outro ponto. A gente faz ali o amarra, puxa, amarra e depois no corpo a gente faz o resto da costura, certo? Vamos começar por ela então. Fiz a marcação ali, então dali em diante vai ser a nossa costura falsa. Então aqui ficou a nossa costura falsa. Puxar ali, dar um nozinho. Isso a gente vai fazer nas duas peças. Depois, na hora de pregar no corpo, a gente não vai dar continuidade aqui, a gente vai virar
onde a costura não tá, que é a parte das costas da costura, né? Aí a gente marca, a gente costura ela no sintético. E aí, onde a gente vira que a costura vai ficar, a costura bonita que tá no sintético para cima, e a costura falsa também, a parte bonita vai ficar para cima. Por isso, no corpo a gente vai costurar ao contrário. Nós vamos deixar a parte da costura das costas para cima, certo? É isso aí. Aqui eu tirei um pedaço maior, mas depois eu vou cortar. É o pedacinho que vai na nossa alça ali com a argolinha. Um cortezinho que vai ter com a minha argola. Mas eu posso costurar ela inteira agora, dos dois lados. Aqui ele sai um pouquinho maior, mas para vocês vai estar no tamanho certo. Agora a gente tem a nossa alça aqui. Outra coisa que eu ouvi comentar, vocês vão ter a marcação dos 3 pontos. A gente vai começar no ponto da lateral. Esse ponto aqui agora a gente não usa, vai ser só depois na hora de pregar a alça. A gente vai fazer uma costura de um ponto até o outro ponto, dos dois lados. Esse lado também do ponto até o outro ponto. Isso a gente faz nas duas alças. Vamos passar aqui para a parte das costas do corpo. Esse recorte também que eu fiz ali já pode ser feito depois que a gente costurar. Vamos costurar o nosso debrum também.
Só antes de trocar a cor de linha, vou aproveitar. Vamos finalizar o bolsinho da parte das costas, certo? Vamos puxar ele para cima e vamos começar a costura na parte de baixo. Lembrando de puxar o forrinho para cima, certo? Agora a gente desce o forrinho, colocamos ele para baixo. Puxamos as linhas para baixo. Vamos fechar a lateral do forrinho, os dois lados. Certinho, agora sim eu troco a linha para fazer o nosso matalaceiro.
Prontinho nosso matelassê, pessoal. Nós vamos medir ele na peça, da peça das costas, para ver se fechou em 4. Bom, conferindo, pessoal, fechou perfeitamente pelo molde original, o tamanho que tem que ser depois de estar pronto o metalacê. Então agora eu vou fechar o luva em 8 milímetros, tá? Costurinha em 8 milímetros. Perfeito, agora vamos fazer a parte das costas no mesmo processo. Aproveitando que nós estamos na máquina, gente, vamos costurar os nossos bolsos internos. Aqui eu passei uma fitinha, preparei ele. E aqui eu já fui até a mesa, fiz o recorte, já preguei o bolsinho. E agora a gente só vem para a máquina costurar. Eu deveria ter feito na mesma cor, clarinha a linha, mas não tem problema, tá? Vocês podem usar a mesma cor do forro já. Porque aqui, como eu já estou com a linha, eu vou fazer da cor clara. Vai dar 2 cores, mas não tem problema nesse caso.
Lembrando que a gente nunca finaliza e nem inicia com o arremate bem na parte superior, na parte de cima. A gente sempre dá uma... finalizar o arremate mais para baixo, para garantir que não acabe abrindo essa costura conforme o bolso for sendo usado. Agora aqui nós vamos começar pela parte de baixo, lembrando de puxar o forrinho para cima. Puxa o forrinho para cima. Agora a gente bota o forro para o outro lado para fazer a próxima costura. Tirei o forro para lá. Confere esse forrinho que tá pro lado certo. Vamos fechar as laterais. Certinho, agora vamos para a mesa para terminar a preparação. Bom, gente, agora nós vamos para a parte do virado. Vocês vão entender por que sobrou mais sintético em cima do que embaixo na hora de colar a espuma. Aqui em cima eu deixei de 16 milímetros a diferença. Por quê? Porque nós vamos virar em 8, certo? Então a nossa espuma eu deixei de 16 milímetros para baixo. Aqui não vai ser virado na parte de baixo, que vai ser sobreposto o fundo. Então eu deixei sobrando 10 milímetros, 1 centímetro, porém o nosso sobreposto vai ser em 8. Vai ser o sobreposto do fundo, em 8 milímetros. Outro detalhe, gente. Aqui nós vamos passar cola para abrir costura. Nós vamos abrir aqui na hora de virar. Por quê? Só que eu não vou fazer isso na peça toda. Eu vou fazer só até onde a nossa alça vai. Na hora que a gente for colar ela, preparar ela para costurar, não ficar aquele acúmulo de material só para um lado e não acabar marcando a nossa alça. Então eu vou abrir costura até onde vai a alça. Vai ficar bacana. Só que essa parte aqui, eu gostei da finalização, não aberto costura até o final, por isso que eu não vou abrir. Fiz um teste e eu não gostei do acabamento. Vocês, caso desejar, tudo certo. Mas eu, nesse pedaço aqui do final da alça, até aqui embaixo, eu passo cola só de um lado e viro, faço esse virado aqui, não deixo sem virar. Eu viro para dar o acabamento aqui, como se a nossa peça principal, que é o meio, tivesse sobreposta na parte lateral. Eu achei bem bacana com esse resultado aqui. Aqui virado, aberto costura, para não acumular material. Esse pedaço aqui, virado para dentro. E esse finalzinho aqui, a gente também vai abrir costura. 1 centímetro aqui. Porque
onde vai ser sobreposto o fundo. Deu para entender, gente? Esse pedaço aqui eu não viro, eu não abro costura. Eu viro ele para dentro, certo? Fazem assim que depois vocês vão ver o resultado no final, como fica bem bacana. Então vamos passar cola. E a mesma coisa na parte de trás. Que se a gente quiser passar, então, botar uma base até onde vai a minha alça e passo dos dois lados. Parte de dentro eu passo até o final. Caso vocês queiram fazer no processo que vocês acharem melhor, fiquem à vontade, gente. Essa é a maneira que eu faço aqui. Aqui no finalzinho, 1 centímetro, faço cola dos dois lados para abrir. A gente espera secar um pouquinho, a gente abre costura aqui e passa uma colinha aqui no meio também pro virado. Vou deixar secar então. Na parte de baixo a gente só abre o virado. E viramos em 8 milímetros. A gente só vai dobrando. E aqui é a parte da alça. É isso aí. Depois a gente vai preparar nossa alça aqui em cima. E essa parte aqui ficou um visual bem bacana. Agora tem outra parte que não podem esquecer de fazer antes de costurar a alça na bolsa. Lembra do cortezinho que a gente fez na alça? Só vai em um lado, esse aqui não vai. Nas duas alças vai em apenas um lado. Eu preciso fazer ainda, não fiz. Porque aqui nós vamos cortar de 5,5. Essa aqui é aquela tira compridinha que eu costurei antes.
Corta ela de 5,5. E colocamos ela, encaixamos ela ali naquele buraco. Assim. Tem que pegar, ficar num tanto bom aqui que passe, pegue bem a costura. Tem que cuidar também que aqui a gente vai ter aquele ponto da onde vai ser feita a nossa costura na bolsa. Ela vai vir, a costura, vai ser feito um Vzinho aqui e volta para cima encaixando lá na outra costura e desce. Então tem que cuidar na hora que a gente preparar essa peça para ela não ficar em cima do ponto. Não pode atrapalhar a nossa costura ali, certo? Agora a gente vai na máquina, a gente faz essa costura aqui, faz um arremate, passa, faz um arremate. Se precisar, volta de novo para dar um reforço, né? É isso aí, aqui vai a nossa alça longa depois, com o mosquetão. A gente faz isso na outra tira e a gente faz esse virado também na parte das costas. Aqui depois vem o nosso fundo. Vou preparar as outras peças aqui para não ficar muito longo o nosso vídeo. Ó, em 8 milímetros, viu meio com meio, ele encaixou perfeitamente, ó. Bateu perfeito. Se tiver dificuldade para fazer os 8 milímetros, podem pegar aqui uma reguinha, marcar 8 ali, faz um risquinho, não tem problema nenhum. Façam as marcações que acharem que precisa ser feito para ficar perfeita a nossa bolsa, certo? Foi só preparar em cima.